Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 83, módulo 6. O assunto: como são ligados os resistores variáveis. Vamos lá? Observe que nós temos dois componentes. O componente à esquerda, ele é conhecido como potenciômetro. O componente à direita, ele é conhecido como reostato. Observe que ambos são resistores variáveis, potenciômetro e reostato. Existem duas maneiras diferentes de ligar resistores variáveis em circuito. Uma maneira consiste em usar o resistor variável para controlar a quantidade de corrente que flui através do circuito. Neste tipo de ligação, ele é conhecido como reostato. Preste atenção. Controlar a quantidade de corrente. Nesse caso, nós usamos o resistor variável, conhecido como reostato. Uma segunda maneira consiste em usar o resistor variável para controlar o valor da tensão sobre alguns componentes. Nesse tipo de ligação, é conhecido como potenciômetro. Preste atenção. Controlar o valor da tensão. Nós utilizamos um resistor variável conhecido como potenciômetro. Então, neste caso, nós temos, para controlar a quantidade de corrente, utilizamos o componente reostato. Para controlar o valor da tensão, nós utilizamos o componente potenciômetro, e ambos são resistores variáveis. Na figura abaixo, presta muita atenção na figura abaixo. Nela mostramos como um resistor variável é ligado num circuito através de um componente potenciômetro. Observe. Na figura, nós temos um diagrama chapeado. Observe também que o resistor indicado, ele possui 3 terminais. Porém, apenas 2 deles são usados para ligação no circuito. Observe. É um pouco mais fácil entender a operação do circuito a partir desta outra figura, que é o diagrama esquemático. Observe. Observe que no diagrama esquemático nós temos o símbolo da bateria com a sua polaridade, o resistor variável, nesse caso um potenciômetro, e uma lâmpada. Observe o símbolo. Aqui o resistor variável com o terminal marcado 1, 2 e 3 é montado em série com o circuito da lâmpada e da bateria. Observe o diagrama. A seta no símbolo do resistor variável indica o elemento móvel chamado braço para alterar o valor da resistência. Observe com atenção. A operação do potenciômetro no circuito, esta está sendo indicado nesta outra figura abaixo. Observe com atenção as figuras. Na primeira figura, observe que o braço do potenciômetro está colocado perto do primeiro terminal. Observe. A seta, ela mostra o fluxo da corrente de elétron. Observe que não é necessário que a corrente de elétrons flua através de qualquer parte do resistor para passar através da lâmpada. Observe. Portanto, a única oposição ao fluxo da corrente neste circuito é a lâmpada em si. Nesta outra figura, preste atenção. Observe que o braço do resistor variável é deslocado para baixo, em direção ao terceiro terminal. Observe o diagrama esquemático. Agora, a seta, ela está indicando que a corrente de elétron, ela deve fluir através
da parte do resistor variável para atingir a lâmpada. Em outras palavras, foi acrescentada resistência ao circuito. E isso significa que a intensidade da corrente irá diminuir. Com isso, a lâmpada ela não irá brilhar tão intensamente. No circuito desta outra figura, preste atenção. Observe que o braço do resistor variável ele foi deslocado totalmente em direção ao terceiro terminal. Agora, a corrente de elétron deve fluir através de todo o resistor para depois fluir através da lâmpada. O valor máximo da resistência foi acrescentado ao circuito quando o braço do resistor variável estiver nesta posição. Observe. Uma vez que o valor da resistência ao circuito é elevado, a intensidade do fluxo de corrente será mínima e a intensidade da lâmpada será menor. Em alguns casos, a lâmpada ela pode chegar até apagar se a corrente de elétrons não for suficiente. Estes circuitos são muito utilizados em muitas aplicações em eletricidade. Por exemplo, as luzes do painel num automóvel geralmente são providas de alguns meios para alterar a intensidade do brilho. Quando você liga o botão de controle das luzes do painel, você está, na realidade, alterando o resistor variável no circuito. Na figura abaixo, observe com atenção esta outra figura abaixo. É um diagrama esquemático. Mostramos uma ligação diferente para um resistor variável. Observe. Este circuito será apenas discutido de forma resumida aqui. Porém, descreveremos novas aplicações conforme vocês, alunos, for aumentando o seu conhecimento de eletricidade. Observe que o resistor variável ele está ligado sobre a bateria, de modo que ambos os terminais 1 e 3 estão ligados ao circuito. Isso significa que existe um caminho para a corrente de elétron conforme indicado pela seta, e haverá então uma queda de tensão entre os terminais 1 e 3 do resistor. Preste atenção, hein? Portanto, o ponto A é mais negativo que o ponto B, e o ponto B é mais negativo que o ponto C, e o ponto C é mais negativo que o ponto D. Em outras palavras, em qualquer lugar ao longo deste resistor variável, a tensão ela é ligeiramente diferente do que em qualquer outro ponto. Deslocando o braço do resistor variável para cima ou para baixo, entre os terminais 1 e 3, irá fazer com que o braço apanhe diferentes valores de tensão. Os valores da tensão no terminal 2 podem ser lidos com um voltímetro, que é um instrumento para medir a tensão. Se o braço do resistor variável da figura for deslocado em direção ao terminal 1, o voltímetro ele irá ler 0 volt. Isso por quê? Porque a corrente de elétron não precisa fluir através de qualquer parte do resistor neste ponto e a queda de tensão é 0. Agora, se o braço do resistor variável for deslocado para o terminal 3, de acordo com a figura, a corrente de elétron ela deve fluir através de todo o resistor para atingir este ponto. Então, a queda de tensão será máxima. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.